Estudo Bíblico Jó 15, capítulo 15, verso 1 a 21, verso 34. Este é o segundo ciclo de discursos proferidos por Jó e seus 3 amigos. Os apelos e a resistência de Jó em aceitar as acusações recebidas fizeram com que seus amigos intensificassem suas confrontações. Versos 1 a 35. O primeiro ciclo do debate deixou os 4 interlocutores bastante contrariados. Os 3 amigos pela obstinação de Jó e esse último pela absoluta falta de compreensão de suas dificuldades por parte daqueles. Inicia-se então o segundo ciclo do debate com o segundo discurso de Elifaz. Este se sente profundamente ferido ao verificar que Jó espezinhou as pérolas de sabedoria que seus amigos lhe lançaram. Aparentemente, foram vãos todos os seus esforços no sentido de levar Jó a se humilhar perante o Deus de toda sabedoria e de todo poder. Agora protesta contra as atitudes de Jó. O diplomático Elifaz se esquece das civilidades introdutórias. Seu sarcasmo torna-se cortante. Admite a impiedade de Jó e chama-o de presunçoso. Tudo é novamente censuras e advertências. O debate acalora-se cada vez mais. Excitam-se, zangam-se. Nos capítulos 15 a 21, os amigos de Jó ficam cada vez mais exasperados, apegando-se às suas doutrinas e sendo sempre mais prontos a lançar acusações contra Jó. Este, por sua vez, vai avançando em sua busca angustiante da paz de espírito, virando as costas a homens cegos e à crueldade do destino, para achar o Deus de justiça e misericórdia que será seu vindicador na sua luta pela verdade. Versos 1 a 6. Elifaz começa questionando a sabedoria de Jó, versos 2 e 3, e acusando-o de pecar contra Deus por meio de suas reclamações, versos 4 a 6. Para ele, Jó era culpado por dizer palavras vazias, versos 2 e 3, e não demonstrar temor verdadeiro nem fazer a oração correta, verso 4. Pelo contrário, pecava com a língua em suas orações, versos 5 e 6. Verso 2. Ciência de vento, literalmente, em paralelo a vento oriental, refere-se ao violento e sufocante vento do deserto. Verso 3. Mais do que a pressão dos colegas, o que mudou a postura de Elifaz foram as palavras de fúria que ouviu dos lábios de Jó. As reivindicações de Jó quanto à sabedoria são desfiguradas por seus discursos explosivos. Verso 4. Os amigos de Jó receiam que negar a doutrina de que todo pecado provoca imediato sofrimento e de que todo sofrimento pressupõe um pecado cometido seja um atentado à moralidade, além de um impulso ao pensamento de que se pode pecar impunemente. Versos 5 e 6. A culpa de Jó explica suas palavras, verso 5, e suas palavras provam sua culpa, verso 6. Verso 5, a língua dos astutos. Possivelmente uma alusão à serpente, sagaz, mesma palavra em Gênesis 3, verso 1. Versos 7 a 16. Os amigos têm contra Jó a vantagem da idade e, portanto, supostamente da sabedoria. Assim, Elifaz, carregado de sarcasmo, condena Jó por rejeitar a sabedoria convencional, como se Jó tivesse mais discernimento do que os sábios e mais experientes entre os quais seus amigos. Versos 7 a 10. Talvez o verso 10 se refira particularmente a Elifaz. Observe-se que a fala sarcástica de Elifaz é uma resposta ao tom utilizado pelo próprio Jó, capítulo 12, verso 2, mesmo que semelhantemente em resposta ao tom de seus amigos. Além disso, Elifaz tece sua contestação fazendo eco de suas próprias palavras. Capítulo 4, versos 17 e 19, versos 15, versos 4 a 16, bem como as de Jó. Capítulo 12, verso 3, 13, verso 2, versos do capítulo 15, verso 9. O propósito da repetição está revelado por meio de uma comparação
do 15, verso 16, com o 4, verso 19. Ele procura expressar sua avaliação revisada de Jó como alguém que deseja ardente e repugnantemente o pecado. Versos 7 e 8. Só o fato de Jó não ter concordado com seus consoladores foi o suficiente para estes se desinteressarem da consolação e adotarem um tom ofensivo e sarcástico. Note-se, todavia, que Jó nunca dissera ser mestre em sabedoria. Verso 11. Consolações de Deus. Uma descrição caridosa do conselho dos amigos. Suaves palavras. A palavra hebraica traduzida como suave pode significar falando em sussurro ou revelado em oráculo. Realmente parece que ele se considera portador de inspirada consolação. Capítulo 4, versos 12 a 21. Jó, entretanto, reconhece seus consoladores como médicos que nada valem. Capítulo 13, verso 4. Ou consoladores molestos. Capítulo 16, verso 2. Versos 14 a 16. Uma forte declaração relacionada à pecaminosidade do homem que atacou a afirmação feita por Jó de ser justo. O princípio de que todos os homens são pecadores é verdadeiro, mas irrelevante no caso de Jó, porque o sofrimento dele não era consequência de nenhum pecado. O verso 15 refere-se aos anjos que caíram. Apocalipse 12, versos 1 a 4. Verso 16. Corrupto. Do hebraico significa impuro. Também descreve leite azedado e estragado. Versos 17 a 35. Em aditamento às observações pessoais dos companheiros mais velhos, verso 10, ele invoca a sanção da mais pura tradição, versos 18 e 19, para sustentar seu dogma retributivo e contrariar a heresia de Jó, segundo a qual, com frequência, os incrédulos prosperam. Capítulo 12, verso 6. A prosperidade dos perversos, com os quais Jó, em razão de suas aflições, está sendo evidentemente identificado, é meramente imaginária. Versos 20 a 35. Sua paz está arruinada por pressentimentos de calamidade sem remédio, versos 20 a 24, e por atormentadores presságios de uma consciência maculada pela licença carnal e pelo desrespeito a Deus, versos 25 a 28. Cada empreendimento promissor que ele inicia comprova-se abortivo, versos 29 a 35. De acordo com a lei da retribuição, que pode tardar, mas não pode ser impedida. Ele portanto, conclui que Jó é um hipócrita, afirmando ser esse o motivo para as coisas estarem indo tão mal. Aqui ele traça a diretriz dos conselheiros para o segundo ciclo de debates. Nota: admoestações da experiência. O tormento do ímpio, versos 20 a 24. A razão do sofrimento do ímpio, versos 25 a 28. A instabilidade e a vaidade do ímpio, versos 29 a 34. E a loucura do ímpio, verso 35. Verso 21. O sonido de horrores. As aflições da consciência previnem o ímpio dos castigos que o aguardam a cada passo. Verso 27. Enxúndia. Do hebraico significa gordura, dando a ideia de encher, abundância. Verso 28. Assoladas, em quem ninguém devia morar, destinadas. Refere-se à reconstrução de cidades que jaziam sob o castigo divino, reedificando o que era destinado à maldição. Josué 6, verso 26 e 1 Reis 16, verso 34. Versos 29 a 35. Acumulam-se as nuvens, preparando a tempestade que rebentará para dar fim à prosperidade do ímpio. Seu destino é como o da planta que murcha e seca prematuramente. Trata-se da descrição poética do que os amigos de Jó entendem por perecer. Indiretamente, tudo isso é aplicado a Jó, a quem começam a considerar como um ímpio.